Falar sobre as residências terapêuticas é falar sobre a possibilidade de se reconstruir vidas, fragmentadas por décadas de isolamento, abandono, perda da individualidade, dos vínculos familiares e sociais. É fortalecer pessoas e apontar caminhos para o cuidado em liberdade, sobre as infinitas possibilidades do direito de estar. E os espaços são vários, inclusive para reencontros, possibilidades que muitas vezes precisam ser reconstruídas, como as histórias e a própria personalidade, os gostos, os sons, as texturas, os sonhos, a confiança, a autonomia. O serviço de residência terapêutica foi criado por meio da Portaria 106 de 2000, do Ministério da Saúde, e aprimorado ao longo do tempo. A Portaria 3.588 de 2017, por exemplo, define as residências terapêuticas como moradias inseridas na comunidade, destinadas a cuidar das pessoas com transtornos mentais crônicos com necessidades de cuidado de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia que não possuem suporte financeiro, social ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção. Nesse processo lento de redescoberta de si mesmos, cada detalhe, ação e reação são importantes para pessoas que tiveram o curso de suas vidas modificado para sempre por conta de uma internação de longa duração. Mas qual é a melhor forma de cuidar dessas pessoas? Estariam elas preparadas novamente para esse convívio? Para o psicólogo e professor universitário Rodney Costa, a resposta está na inclusão social. Como os nossos jeitos também podem ser adaptados, afinal, eu não ajo da mesma forma em todo lugar, tem pessoas que têm mais intimidade, tem pessoas que eu faço piada, tem pessoas que eu nem gosto de estar perto. A questão psíquica da loucura também acaba sendo adaptada pela pessoa. Apesar das suas características, ela pode também ter uma vida social em ser inserida. Como eu falei, quanto mais inserida na sociedade, mais ele vai se sentir pertencente, mais adaptado ele acaba ficando. As palavras do médico e diretor clínico do Hospital Chuí de São José dos Campos, Manuel Costa Pinto Júnior, reforçam e especificam a situação de demanda de uma internação hospitalar psiquiátrica. Na sequência, o diretor do Hospital Francisca Júlia, referência do SUS em São José, Luiz Peagno, fala da importância da deshospitalização e das residências terapêuticas também previstas na rede de atenção psicossocial, para o fortalecimento e reabilitação de pessoas com longo histórico de internação, para uma vida em sociedade e de exercício de direitos. Eu acho que o transtorno mental que necessita de internação precisa ter duas características. Uma é do indivíduo fazer mal para ele mesmo ou dele fazer mal para o outro. Se não existe um mal para ele mesmo ou um mal para o outro, não existe necessidade de internação. Porque a gente acredita que a deshospitalização é muito importante para inserir as pessoas na sociedade, para não ficarem isoladas, para conviver com as outras pessoas, entendeu? Então a residência tem esse objetivo, a reinserção social das pessoas. E nós acreditamos nisso. Hoje, em São José, nós temos 10 casas, são mais de 100 pessoas que foram deshospitalizadas, e a grande maioria das pessoas abandonadas pelos familiares, são pessoas abandonadas, e temos mais 2 casas em Jacareí. Então, nós tem essa ação no outro município vizinho. Jacareí. Então nós temos hoje 12 residências terapêuticas, 10 em São José, 2 em Jacareí, e mais de 120 pessoas que foram deshospitalizadas, que estão hoje inseridas na sociedade. Isso para nós foi um grande avanço. Foi um grande trabalho que a instituição fez, no sentido de devolver a dignidade para essas pessoas. Como é que eu diria? Devolver a cidadania para essas pessoas, entendeu?
é do psicólogo Enéas Amorim, da equipe do Centro de Valorização da Vida, que atua na gestão das residências terapêuticas em São José, uma das falas mais emblemáticas do projeto Selvagens. As pessoas têm muito medo da loucura, é estranho para elas, mas a gente trabalha nesse processo há 14 anos de fazer com que as pessoas que têm algum transtorno, elas são tão normais como qualquer outra pessoa, porque o humano está ali presente, né? E a gente não pode esconder isso, a gente não pode ignorar que por trás do diagnóstico também existe um humano, né? E é isso que a gente quer mostrar. Como vimos, as residências terapêuticas são locais de moradia destinados a pessoas que passaram por um longo tempo de internação hospitalar. A maioria egressa da fase manicomial e que perderam quase totalmente o vínculo com seus familiares. A gerente do serviço em São José, a psicóloga Zilmar Santos, do Centro de Valorização da Vida, explica algumas características desse serviço. Então, primeiro, o morador ele tem que ter morado por no mínimo 2 anos em hospital psiquiátrico sem interrupção, ou seja, sem saídas em altas, né? Ele tem que ter ficado direto por no mínimo 2 anos. Então, essa é uma pessoa eleita a estar numa residência terapêutica. Não ter vínculos familiares, né? Ou pelo menos, alguns casos até tem, mas são vínculos quebrados, são vínculos mais comprometidos. Então, esses são os critérios. E ser portador de transtorno mental. Esse é um critério também que todos, né, trazem no seu histórico, ser portador de um transtorno mental. E aí essas pessoas, quando elas vêm para a residência terapêutica, existe uma avaliação da equipe, né, da instituição onde ela esteja, se for um hospital psiquiátrico, no caso do Francisca Júlia, do Chuí, a gente tem esse canal, né? Sempre intermediado pelos CAPS, que é o equipamento que rege, né, que intermedia, mas sempre com avaliação das equipes. Então, tem situações do morador que tem condições, então ele é eleito por esses critérios, e havendo a vaga, as equipes se conversam e esse morador vem, então, a ser trabalhada a saída dele. Instituídas em fevereiro de 2000 como parte integrante da política de saúde mental do Ministério da Saúde, as residências terapêuticas são mantidas com recursos financeiros do SUS, anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. E em São José funciona um pouco diferente, por ser uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde do município. Então, aqui, além de ter todo o trâmite normal para a saída do morador, para a inserção na residência terapêutica, o município de São José tem então uma parceria com o CDV, Francisca Júlia, onde a equipe que atende os moradores, né, diretamente nas casas, são as equipes do CDV Francisca Júlia. Porém, todos os moradores são referenciados aos serviços do município de São José dos Campos, que são os CAPs, as UBSs. Então, quando ele volta, né, para viver em moradias, em casa, deixa de ser morador no hospital psiquiátrico, ele passa a ter acesso a todos os serviços que o município tem, né, que são as UBS, que são os CAPs. E por ter a parceria com o CDV Francisca Júlia, nós viemos a completar essa assistência. Então, a equipe do CDV ela é formada por psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeira, assistente social, né, e os demais atendimentos acontecem na rede pública, que é a parte clínica e UBS, e referenciados aos CAPs no atendimento médico. O primeiro passo para o exercício da cidadania é a identificação dessas pessoas, outrora indivíduos institucionalizados. Para que possam usufruir da rede pública de serviços, como CAPs, por exemplo, ter acesso a outros benefícios, como de prestação continuada, e poder reconstruir suas vidas, entram em cena outros profissionais,
como assistente social, Silmara Regina Dantas. Na sequência, o psicólogo Enéas Amorim fala da dinâmica do trabalho nessas residências em São José dos Campos. De que ele começa a ter assistência em termos na área da saúde mental, que é a psiquiatria, na área da parte clínica, que é todas as especialidades, eles começam também a ser assistidos nessa área. E depois a gente começa a buscar essa questão da social, né? De que eles busquem ter o direito ao seu benefício, né? Pelo INSS, que é o PPC LOAS, que é um deficiente, né? Que eles começam a ter direito a partir do momento que eles têm os seus documentos em dia. O projeto de residência terapêutica ele começa com a proposta de que as pessoas que são inseridas no nosso serviço, eles não têm um vínculo familiar, mas existem as pessoas que sim, que vêm para o nosso serviço e que a gente busca resgatar esse vínculo com a família, né? E a gente conquistar uma parceria com essa família, dessa pessoa ser assistida, né? Nesse momento, junto com a gente. Equipe de residência terapêutica, com a família, que ele passa a ser assistido pelas duas partes, né? E que a gente consiga conquistar que pelo menos esse vínculo comece a ser restabelecido. Porque esse vínculo, por histórias do passado, de questões que dentro de um transtorno mental a família passou e acaba quebrando esse vínculo, né? E a gente busca que quando eles chegam nossos cuidados, que a gente de alguma forma que a gente busque conquistar essa questão do contato familiar e a gente buscar que isso retome, né? Que essa convivência seja construída novamente com a nossa ajuda. Como psicólogo da residência terapêutica, eu também sou referência de algumas casas, que é um serviço proposto também pelas residências, onde a gente cuida de toda a demanda da casa, né? Mas como psicólogo, a minha principal função é trabalhar a parte saudável deles, buscar autonomia e criar possibilidades de viver bem na própria casa e fora da casa. Nós trabalhamos sempre de dentro para fora. Então, propostas do bairro mesmo, de preferência usar o próprio bairro como instrumento terapêutico. Padaria, lanchonete, hortas, mercadinhos, praças públicas, tudo isso a gente tenta favorecer a eles como que é deles de direito, é constitucional, né? Então eles podem pertencer a esses ambientes como qualquer outra pessoa, né? E o engraçado é que o pouco que eles conquistam, né, o que para a gente seria muito normal, para eles é um ganho enorme, como ir ao parque do próprio bairro, como ir à quadra de futebol do próprio parque, do próprio bairro também, como ir à padaria, né? É um processo lento, mas que ao mesmo tempo é muito grandioso. A gerente Zilmar Santos e o psicólogo Enéas Amorim falam do processo de escolha das comunidades para receberem essas residências, o relacionamento com a vizinhança e de como alguns obstáculos foram superados. Então a escolha é muito assim, a acessibilidade, o que tem naquele bairro que posso oferecer a ele. Em São José a gente tem várias opções, né? Então nós temos, por exemplo, casas em Jardim das Indústrias, Monte Castelo, Jardim Satélite, aqui na região central. Então a escolha é muito por aí, né? O que tem para oferecer, que seja atrativo, que possa praças, parques, né? O acesso aos supermercados, às padarias. Então a escolha vai um pouco por aí também. A gente tem histórias no início, né, das primeiras casas, onde o vizinho, né, reagiu, e eu me lembro dessa história, não é da minha gestão, mas existe, né, assim, de uma casa onde, como foi lidar com a dificuldade dos vizinhos, né? A equipe na época organizou um encontro, uma festa na rua, né, no quarteirão, e convidou os vizinhos a participarem. Então foi aí que quebrou o paradigma, né? Quebrou o preconceito e, assim, eu diria que 10 casas espalhadas pela cidade, nós não temos problema com relação aos vizinhos, pelo contrário, né? Eles ajudam a olhar, ajudam a cuidar, né? Quando sabe onde está instalada a sede, eles procuram.
Se tem alguma situação, procura a gente não, vamos resolver, né? Então, no geral, é bem bacana assim, o relacionamento com os vizinhos. Nós temos uma casa acho que é algumas assim, né? De algumas experiências que chegam para nós. A casa da Vila Rubi, por exemplo, as casas do Monte Castelo, por exemplo, eles têm um acesso, eles têm amizade na padaria, tem um carinho, né, desses comércios que conhecem eles. Então, é bem bacana assim, o entrosamento e a aceitação das pessoas que vivem por perto, que convivem com eles. Cada casa é muito diferente. Casas femininas, casas masculinas, casas mistas. E cada uma tem uma história de atividades específicas, né? Mas a nossa principal função é promover a eles essa possibilidade de conhecer o externo, conhecer as possibilidades de crescimento e amadurecimento, né? na vizinhança mesmo. As casas contam ainda com enfermeiro e agente de saúde que administram a medicação aos moradores. Tivemos a oportunidade de visitar uma residência terapêutica, conversar com os profissionais, as moradoras e também participar de algumas atividades com elas pelas ruas e comércio de bairros, inclusive no centro, com direito à parada para a compra de Natal e para um delicioso pastel no Mercadão Municipal. A gerente Zilmar Santos reforça que a direção do trabalho feito com os atendidos é sempre de dentro para fora. Vale ressaltar que as atividades que mencionamos e as que serão narradas a seguir por Zilmar são de antes da pandemia de Covid-19, pois as entrevistas para o Projeto Selvagens foram realizadas em dezembro do ano passado, mas traduzem os objetivos das residências terapêuticas. Então, a equipe ela proporciona, por exemplo, passeios, saídas, atividades nos parques, almoços fora, shopping, cinema. Então, eu vejo que assim, é uma tela muito maior hoje, né, deles estarem mesmo na vida. Então, a equipe ela proporciona o tempo todo esse estar fora. Eu resumo assim, a residência terapêutica como para fora, né? Não é para ficar dentro de casa o tempo todo, é fora. É estar nos lugares onde qualquer outra pessoa pode estar. Então, é uma readaptação, é possibilitar, é dizer para eles que eles podem. Né? Tem algumas experiências que quando, por exemplo, a gente convida para ir ao shopping, alguns mencionam, mas não vou, nossa, mas eu vou ao shopping, não vou ao shopping. Não, você vai, você pode estar lá. Né? Você pode estar no shopping, você pode estar no cinema, você pode estar onde você quiser. Acho que isso resgata não só a questão da saúde mental, mas também os valores, né? Resgata a nossa cidadania, resgata o direito de estar. Acho que isso é o principal, é o direito de estar. Há casos em que os moradores das residências terapêuticas reencontram seus familiares e até recebem visitas, mas a grande maioria tem os vínculos quebrados e até evitam falar das famílias. Dessa forma, com as residências terapêuticas, essas pessoas que outrora eram tratadas como selvagens resgatam a rotina de uma casa, do poder ir e vir, de visitar espaços públicos e ter mais autonomia. Zilmar Santos, gerente do serviço, também já trabalhou no Hospital Francisca Júlia e pôde acompanhar a evolução de alguns pacientes. Ela comenta sobre a importância dessas atividades no processo de reabilitação. Eu penso que contribui no sentido de entender que o que precisava ficar escondido, vai entender que não precisa ficar escondido. Né? E que uma pessoa com transtorno mental, ela não vai fazer mal a ninguém, ela não vai, não é ameaçador. Né? Então a gente percebe isso na prática, quando as pessoas convivem e retomam esse contato de uma forma positiva. Então a gente percebe essa mudança, essa melhora enquanto sociedade. Hoje se fala muito mais, né, da questão do transtorno mental,
quem não conhece, né? Quem não tem contato. Então, os moradores, quando eles viveram no hospital psiquiátrico ou uma outra instituição por anos e anos, e talvez não pudéssemos imaginar uma pessoa dessa circulando pela cidade, então isso mostra na prática o quanto é possível. A gente tem moradores, por exemplo, na residência. Como trabalhei por 7 anos na unidade hospitalar, então hoje tem vários moradores que estão conosco e que foram moradores dentro do hospital. Né? Há 18 anos atrás, há 19 anos atrás, quando eu cheguei na comissão do hospital. E eu jamais imaginava essas pessoas hoje circulando pela cidade, acessando os serviços, os lugares. Então tem vários casos assim que eu via lá dentro e que hoje, quando eu às vezes subo pro centro, vou almoçar, encontro na rua, a gente se cruza. Oi, Dona Zimar, oi, fulano, tudo bem? Vou ali, vou tomar um caldo de cana no mercado. Então, eu me emociono, fico feliz, porque são pessoas que há 19 anos, quando eu entrei, ia dentro do hospital, e eu jamais imaginava um dia com essa autonomia. O psicólogo Enéas Amorim ressalta a valorização do aspecto humano no relacionamento entre a pessoa com transtorno mental crônico e a sociedade em geral. A sociedade comum, ela associa muito a pessoa ao diagnóstico que ela tem, mas nós trabalhamos, para ver além do diagnóstico. Nós trabalhamos para que as pessoas percebam o humano, a humanidade ali. Né? É sangue correndo nas veias, é afeto, é amor. Não é o diagnóstico que define aquela pessoa, mas são os afetos que ela transmite. Então a gente trabalha todos os afetos para que ela possa ser vista como gente, como humana, como eu sou visto, como você gostaria de ser vista. E até onde essas pessoas que por tanto tempo foram privadas da convivência em família, em sociedade, chegarão ou ainda serão capazes de realizar? Fica sempre o aberto, né? Assim, a equipe de lá também fica sempre de olho, as reavaliações sempre são possíveis. Por quê? Porque o objetivo é que possam um dia retornar. Assim como a residência, o hospital tem a residência terapêutica como equipamento, para o retorno à sociedade, a gente também entende que a residência terapêutica não é o final. Porque às vezes, se o hospital vem morar, então pronto, não é a residência terapêutica. A gente trabalha no entendimento de que não é o final. O que significa isso? A gente trabalha em busca de que ele possa ter uma autonomia maior, que possa, em algum momento familiar, ser identificado e ser encontrado. Então não é o fim. Esperança de que assim, mesmo talvez o retorno do dia do familiar, ou mesmo ele mesmo, poder tocar comigo, então não é o fim. Assim como o hospital psiquiátrico não é para estar lá, mas em alguns casos são necessários. Isso é a realidade por um momento da vida. A residência terapêutica também não é o final. E a gente sabe o quanto é difícil às vezes falar abertamente sobre a realidade ou a história de ter algum familiar ou amigo bem próximo que tenha passado por uma experiência de internação. Falar sobre esse assunto é contribuir para que essas histórias, essas pessoas não se percam, mas que a gente possa, por meio dessa troca de vivências, contribuir para um olhar mais humanizado, acolhedor e consciente de que a pessoa, ainda que esteja passando por um momento de transtorno, ela continua com seus direitos a um tratamento digno, a convivência em família, em sociedade. Ela continua sendo uma pessoa. Quer dar a sua opinião sobre o que você ouviu? Quer contar a sua história? Compartilhar esse podcast? Fique à vontade. Na semana que vem, a gente encerra a série Vozes com a ativista Kika Medina, liderança do movimento LGBT em São José dos Campos,
e a atriz e arte-terapeuta Adriana Marques, em 2 horários, ao meio-dia e às 17 horas. Se você perdeu algum dos episódios de Vozes, basta dar uma passeada pelo canal. Deixe seu comentário, compartilhe, fique à vontade. Até a próxima!